Apareceu na minha vida como um raio de dia. Quanto menos percebi, já estava lá. As conversas banais, cada vez mais especiais. Já abrindo os olhos no teu confortável nó. Do meu pescoço ao seu peito, das suas asas. A meio de um bolsão de trevas, você enfim toma noção da realidade. Tudo é muito frio. E parece hostil também. Algo incomoda os teus olhos. Um par de coisas estranhas e uma coisa que cobre você, algo que parece meio gosmento, é tudo que lhe gera calor e conforto naquele momento. Apesar dos seus esforços, você não consegue identificar bem o que está lhe protegendo e cuidando de você. Tudo que tu nota são cabelos longos, além da luz que lhe rege. De acordo com o tempo, você consegue admirá-la. Apesar de pequeno, você é forte e até invencível de acordo com ela. E pelo menos com a descrição, era assim que você também se sentia quando próximo dela. Do nome de amor. Um sentimento ou sensação que une você a outra alguém pela força do acaso. Que independentemente do que ocorra, esse laço não poderá ser quebrado ou desfeito. Essa pessoa lhe dá outros iguais que para você são semelhantes. Fazendo assim você se sentir a pessoa mais importante do mundo. Você tinha uma pessoa que para você era tudo, você tinha uma família e um grande lar. Tudo até então estava perfeito. Isso é, se aquele dia não tivesse acontecido. Aquela pessoa que por vezes ia e vinha, fazendo seus trabalhos e sonhos se realizarem, acabou por um dia não voltando. Mesmo que não precisasse comer ou dormir, você sentia falta de apetite, falta de sono, e essas dores vinham com mais e mais intensidade. Era algo que você não conseguia descrever, mas era doloroso. Sua expectativa te enganava todos os dias, pensando que ela iria enfim abrir a porta e toda aquela tristeza e dor simplesmente sumiriam. Seus irmãos também lamentavam com você. Alguns se comportavam como mais egoísmo, outros se depreciando mais, mas o sentimento era mútuo. Era uma tristeza avassaladora. E que apesar dos dias, ela nunca ia embora junto com a sua esperança. Em um dia você não aguenta mais e sente o cheiro dela vindo muito forte de um corredor. Você corre em direção a ela, mas é só um cara de cabelos cinzas que te abraça com força e fala que tá tudo bem. E mesmo que você não perceba, você já se pega chorando. Apesar de não saber exatamente por quê. Literalmente gatinhos nos formatos de tortinha. Na história eles se retratam como órgãos receptores, mas eu tenho minhas dúvidas. Diante a pessoa que lhe deu tudo e cuidou de suas necessidades, o óbvio deveria ser servir e amá-la. Certo? Certo? Bem, talvez, mas o amor não é uma moeda de troca, e nem pode ser. O amor é uma força tão complexa, mas ao mesmo tempo tão simples, faz tão poderosa que aquilo feito com amor ultrapassa o que é bem e o que é mal, pelo menos de acordo com Nietzsche. Amor é uma força que te liberta e não te prende. No entanto, por vezes, assim como eles, nos pomos em relações unilaterais por apego, ou melhor, por medo de perder algo que para você até então foi tão bom. O preço a se pagar por algo fruto de subordinação, necessidade e controle é uma corrente negligente em relação aos próprios limites, que te mata dia após dia dizendo te libertar e te fazendo cada vez mais e mais ficar perdido. E por isso, e por mais algumas coisas, não é amor. Não havia mais nada ali. Eu te dei tudo. O sangue sempre escorre pela minha boca. Você continua pedindo mais. A minha alma se dilacera indo pro fundo. Mas se eu tiver você aqui, toda a vida vale. Ó, ventania. Faz tudo inanimado. Você ganha vida ajudando os outros. Afinal de contas, você não tem qualificação e teu emprego fixo é um pouco difícil. Naquela tarde você iria fazer alguns serviços para uma dama. Ela era meio exótica, mas tinha um interesse estranho em você. Talvez ela até quisesse algo a mais. Isso até pode ser bom, mas meio perigoso. Ela não é feia, muito pelo contrário. Sendo bem sincero, é uma das mulheres mais lindas que você já conheceu. Mas o problema é que ela não parece confiar tanto em você. Ou melhor, ela confia tanto em você que te faz cuspir uma série de verdades que você mesmo guardava pra si. E mais do que isso, ela te arrasta como se fosse um cãozinho. Isso te traz algumas lembranças não tão agradáveis. O primeiro trabalho que sua dona, digo, a sua chefe temporária faz você fazer é simplesmente lidar com a forma de vida que ela criou. Ao menos ela disse que você não precisava matá-la. É um bom começo. Quando você encontra a criaturinha, vê como ela é fofinha. Mas mais do que isso, como ela é devota e tem orgulho de ser uma criação da Ruamei. O único problema é que por detrás disso, ela parece estar meio triste. Suas frustrações só não são maiores que o amor e o afeto que ele tem pela criadora, que inclusive gostaria de estar com ela agora. Mas não é isso que acontece. E as pessoas ao redor tentam motivar ele, falando como ele é incrível e como ele deveria estar ao lado dela e como ela não é merecedora da grandeza dele. Só que ele tá tão
aflito que ele não consegue notar. E você, de certa forma, se sente familiarizado com isso novamente. E isso não é à toa, afinal de contas você tinha uma pessoa muito próxima, ou que era próxima, e se comportava da mesma forma. Isso te traz lembranças de quando era mais novo, ou das coisas que você fez tentando chamar a atenção dela, tentando se mostrar merecedor, que você é capaz, mas que ela não aparentava se importar tanto assim. Você começa a pensar se realmente vale a pena ganhar tanto dinheiro por aquilo. Você reviveu um trauma passado seu que estava escondido às 7 chaves, e mais do que isso, tá quase fazendo a mesma coisa que fizeram com você passado. O problema é que essas lembranças, elas consomem tanto a sua mente que você não consegue mais pensar direito. Você explica pra ela como tá se sentindo mal, mas ela não parece estar nem aí. Você insiste, mas ela nega. As lembranças voltam a te consumir, você tá exausto emocionalmente, cada vez mais e mais cansado, então só aceita pra se livrar daquela dor de cabeça, que por sinal também era o que você tinha que fazer para o homem. Mas que dor de cabeça? Afinal de contas, o que gatinhos e conchinhas fariam de mal? O máximo que você descobre é sobre a origem deles e como são classificados. Geralmente é o nome de comida somado a um adjetivo, por exemplo, bolo de morango mal. E cada vez mais seu coração se enche de dó, tanto que quando você nota um vindo pra você, você agarra ele, conforta como pode. Tanta dor, tanto sofrimento, e por quê? Simplesmente porque ela tinha sonhos e eles faziam parte disso. Isso te faz lembrar de novo do seu passado. Abraçar ele é como se estivesse abraçando a si mesmo. Quando você era mais novo, quando você era mais inocente e estava na mesma situação. E com certeza você não vai fazer o que fizeram com você. Após um tempinho você finalmente o solta, e aqueles pensamentos sobre o Romeu e sua mãe acabam se misturando de uma forma tão complexa que tudo que tu consegue exalar é raiva. Raiva pela sua infância, raiva pela sua vida, raiva por eles, por estar fazendo pessoas boas sofrerem tanto. Então você quer falar, bater boca, arrebentar e fazer tudo o que você quer. Afinal de contas, a raiva é tão avassaladora que não te faz pensar direito de forma alguma, te faz querer levantar e bater, 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 e por sorte aparece uma criatura e então você avança. Realmente, depois do começo da batalha, a criatura acaba se desfazendo, e por um instante você acaba pensando que o mesmo pode acontecer com os pequenos. De frente a ela, após tantos joguinhos de fresa, você enfim tem coragem de jogar na cara dela o quão má mãe e humana ela era. Afinal de contas, o quão desprezível e vil deveria ser alguém para que fizesse outro ser vivo virar não só dependente, mas como vivesse em função de fazer com que o outro se tornasse feliz. A pior parte disso nem a sua ira como um todo, mas sim as expressões tristes que ela tem durante a conversa. É como se ela realmente sentisse pena e dó daquelas criaturinhas, mas não demonstrasse isso. Ela dava respostas vagas, frias e tentava desconversar, como se tentasse esconder alguma coisa. Mas afinal de contas, o que os gatinhos de um jogo têm a ensinar sobre relações tóxicas? Assim como eles, por vezes acabamos crescendo ou nos pondo em relações assim sem percebermos. E acabamos usando a luz de estrelas para podermos nos desvincular dessas relações, ou melhor, fatores externos, outros pensamentos, como aquela pessoa nunca faria isso comigo, ela é isso, ou ela é aquilo, ou eu fiz tanta coisa por ela, por que ela teria motivo para me prejudicar? O maior problema é que essas coisas não são suficientes para suprimir a quantidade de energia que a gente usa para mantermos essas sombras sob controle. Não dá pra ninguém se manter são pra sempre. Daí pode vir o seu inconsciente, ou as pessoas que te valorizam de verdade pra te mostrar que você merece muito mais que isso, pra tentar te tirar dessa e você não sai. Porque o controle daquela pessoa ou seus pensamentos sobre isso, o seu viés de que ela nunca faria isso é tão forte sobre você que você não sai dessa e fica lá, se machucando, sofrendo, sangrando. Daí você pode vir me falar, tá bom, então a gente concentra nosso ódio contra aquela pessoa, contra aquele nosso porto e usa toda essa raiva, toda essa ira, toda essa chama pra gente se livrar. É isso, não é? Por mais que suas ações não sejam corretas, tanto a pessoa quanto o Romei são igualmente vítimas, assim como você. Não sabemos pelo que ela passou, ou melhor, até podemos saber ou imaginarmos, mas como sentiu, isso jamais. Essas ações catastróficas, essa domesticação dessas pessoas acontecem por traumas. Elas estão replicando as coisas que aconteceram no passado como resposta para se proteger e tentar evitar que mais coisas assim aconteçam. A Romei é um exemplo disso. A gente não sabe pelo que ela passou, mas ela tem dificuldade de entender as pessoas e os próprios sentimentos. Ou seja, ela se distanciou. Talvez pelo sonho, talvez pelo sonho. Mas e se acontecer alguma coisa a mais? Não dá para saber. Pessoas confusas confundem pessoas incríveis justamente porque elas não conseguem se entender. E quando elas têm algo a mais, justamente por ser algo novo,
aquilo acaba se distorcendo muito. E a pessoa que tá mais ok, ela vai querer ajudar porque ela ama, porque ela nutre, porque ela quer o bem da outra. Mas por a outra não se entender, não saber seus limites, não saber como agir, ela vai afundando os dois. Amar plenamente tem a ver em se abrir, em mostrar o lado mais sensível, em dar a oportunidade de outra pessoa esmagar o seu coração. Mas quando você está ferido, cheio de insegurança, como se pode amar se você mal se entende? Relações não são tapa-buracos de problemas, elas são feitas para fazer com que duas pessoas sejam felizes durante a vida inteira. Claro que isso é um pouco de romantismo, mas o ponto é, relacionamentos são feitos de pessoas que se somam e não que se complementam. Porque quando a pessoa vai embora e ela se complementa, ela arranca tudo que outra pessoa deu, e até mais um pouco. E quando se soma, não é assim que funciona. Portanto, esse tipo de relação nunca daria certo. Afinal de contas, um sempre seria mais fundamental que o outro, dependente. Então você me perguntou a última vez, então como eu faço para sair dessa? Uma última sinfonia que te dedico. Não fui sábio e perdi tudo. Você, antes de comer tudo, acabou voando. Meus olhos se encheram de vermelho naquela noite. Ainda havia mais. Algo além do que eu fiz. O vazio do peito se enche de laranja. Não é mais carmim. Essa chama nutre a alma perdida. E pronto, vamos ao começo. Por mais clichê que pareça, a resposta está em você. Só que você não quer ouvir ela. Mesmo assim, eu vou te falar. O ideal seria uma conversa, com as cartas na mesa, mostrar o que são de verdade. Mas como isso não é o caso geral, o mais fácil seria demonstrar a você como é a realidade como um todo. Te mostrar que o que você está idealizando, o que você pensa não é real. E quando você nota isso, vai doer, vai machucar e vai sangrar. Os gatinhos são exemplo disso. Imagine só, a vida inteira você viveu para servir, amando uma pessoa que não te ama, ou melhor, que não sabe demonstrar isso. Ok, beleza. Mas, assim como eles dizem por várias vezes, viver assim não é viver. Olha o quão frustrado boa parte deles são justamente por causa disso, principalmente aqueles que têm sentimentos mais negativos. E aí, ao invés de amar a si mesmo, dar seu valor e ficar tranquilo, não, eu falo, não, aquela pessoa me ama, então eu não preciso mais de nada. Desde que ela me dê valor, tá tudo bem. E não é assim que funciona. A luz das estrelas pode até te fazer ter bons sonhos e te manter nessa realidade, mas agora é necessário que você acorde seus olhos e veja como a realidade é. Agora você tem que dizer não àquela pessoa e dar limites a ela e não a você. Chega de pocoleiras, chega de aceitar migalhas, você merece muito mais do que isso. Ela não merece você, muito menos o esforço que você faz por ela. Mesmo que não pareça, existem pessoas por aí que vão fazer do seu trabalho árduo parecer uma chuva gentil. E não a tempestade como aquela pessoa faz você se sentir. Existem pessoas que vão te tratar bem como você merece ser tratado. E essas sim são as pessoas que valem a pena o sacrifício e o esforço de manter por perto. Vai ser difícil, vai ser doloroso, vai dar saudade, vai te dar agonia, você vai querer voltar a falar com ela 1000 vezes. Mas quando você se dá conta, vai ver que ao invés de migalhas, você ganhou um pão inteiro, ou quem sabe uma padaria. Se sentir valorizado ao invés de um cão que pode ser a qualquer momento substituído. Já outra pessoa pode ver o quanto que ela errou com você, o tanto de sofrimento, e longe de você agora ela pode melhorar e quem sabe nunca mais fazer isso, abraçar os próprios traumas e superar os seus limites. Até porque no final de contas, todos nós merecemos ser muito e muito felizes, por isso, viva bastante. Se você gostou, dá like, se inscreve e tamo junto. Eu tenho que caçar alguns demônios por aí.